nome é Eugênio, trabalho na Artec, na área de desenvolvimento, como Product Manager de GSys Query, GSys Flow e GSys Portal. E hoje, basicamente, queria contar para vocês quais são os cenários possíveis de uso de GSys Query, ou pelo menos quais são os cenários que a gente pensou no momento de desenhar e desenvolver essa nova versão de GSys Query, GSys Query 4.0. Então, a primeira coisa é o GSys Query está pensada para resolver o problema de criar novos relatórios sobre as bases de dados operacionais, ok? Mas sem programar. A ideia aqui é ter uma ferramenta que dê produtividade à equipe de TI, além de que podemos dar ao usuário final a possibilidade de que ele mesmo crie seus próprios relatórios. Bem? O foco nosso foi, é impossível prever, quando vocês desenvolvem um novo sistema, toda a possibilidade de relatórios que os usuários vão necessitar na hora de colocar esses sistemas em produção. Então, com isto, tentamos resolver de uma maneira muito simples a possibilidade de não ter que desenvolver para obter essa informação. Então, geralmente, não sei se vocês alguma vez mediram o tempo que leva desde o momento que o usuário solicita um novo relatório, todo o processo de desenvolvimento, de teste, de fazer o deploy, para que esse relatório chegue aí às mãos dos usuários. Eu acho que é uma tarefa, no melhor caso, de alguns dias, mas na maioria do tempo, de mais de uma semana, ok? Então, como é que trabalha o GSys Query? Vamos ver com exemplos práticos como é que podemos resolver isto em muito menos tempo. A primeira coisa é, partindo da base de conhecimento GNexus, vamos a poder criar uma metadata em GSys Query. Isto para quê? Vamos colocar aqui que, GXVR, o nome da metadata. Eu vou selecionar os mesmos objetos queries que eu já tenho na minha base de conhecimento para poder utilizar eles em GSys Query. Porque, em definitiva, o que vou fazer em GSys Query, mas de uma maneira dinâmica, é criar objetos queries, ok? Isso para quienes conhecem GNexus e já têm usado o objeto query. Neste momento, eu estou exportando a metadata da informação da base de dados, ou seja, toda a estrutura que compreende a base de dados que está definida no modelo da base de conhecimento para o GSys Query. Então, vamos ir a fazer o login com um usuário administrador dentro do GSys Query e vamos ver se já esta nova metadata está disponível para começar a trabalhar. Aqui eu tenho como ven aí, alguns testes para preparar esta demo e estamos carregando ainda esta metadata, que nesse momento aí já está disponível para trabalhar. Já ficou carregada a informação do modelo de dados dentro de GSys Query. Então, o que vou fazer é mostrar para você como é criar uma tabela dinâmica de vendas. Por exemplo, esta base de conhecimento representa uma agência de viagens, ok? Então, supongamos que o gerente vem e diz para mim, eu necessito um relatório de vendas agrupado por país, por, não sei, aeroporto de saída e por linha aérea, ok? Tudo isso que me resuma as vendas. Então, o que eu vou fazer é criar uma tabela dinâmica. Vamos colocar aqui vendas. E depois eu tenho aí a estrutura de dados exposta pela minha KV, ok? E, a tabela dinâmica, para aqueles que trabalharam no Excel, está composta de filas, de colunas, de área de dados, de área de filtros. Então, queríamos as vendas por país, vamos tirar o atributo do país, o nome do país, o nome da aerolínea aérea,
Por aqui temos a estrutura de voz, então tem aeroportos de saída. E as vendas nesse sistema estão representadas por a estrutura de facturas. Ok? Então, vou pegar aí o total da factura e automaticamente o X-Square vai fazer um sum. Vou clicar aí no olhar para que o X-Square calcule qual é a sentença SQL, execute essa consulta sobre a base de dados, ok? E eu já tenho aqui um relatório com tabela dinâmica. Eu poderia mover estes campos para as colunas, bom, começar a filtrar, mas imaginem agora que o gerente pede para mim que esta informação esteja discriminada pelo mês, ok? Agrupada por mês. Então, voltar outra vez para editar, vou colocar aqui o atributo que me indica a data da fatura, ok? E nas propriedades eu vou fazer um agrupamento por mês. Como vem, eu posso agrupar aí por ano, por semestre. Eu não quero que apresente aí o detalhe de cada valor, senão simplesmente as vendas agrupadas por mês, ok? Podemos ocultar isso aí, por esses critérios. Mas isso é a mesma ferramenta que o usuário final pode utilizar. Então, se ele quer depois, por exemplo, exportar esta informação a HTML, a PDF ou a uma planilha de Excel, ele poderia fazer isso e trabalhar offline da base de dados, ok? Não conectado, mas com esta mesma informação em Excel, ok? Aqui o que fiz é exportar essa mesma informação mais ao formato de tabela dinâmica no Excel. Mas neste caso está desligado da base de dados. Eu pego uma vista, começo a trabalhar aí. Por exemplo, supongamos que necessitamos ressaltar alguns valores, dependendo do valor, não sei, se as vendas são menor que 10 mil, então vou fazer que a cor do fundo seja um vermelho ou alguma coisa parecida, ok? Mas se as vendas são maior que 20 mil, então vai ser com a cor de fundo em algum tipo de verde. Bem, defini as regras e listo. Já tenho aí a minha tabela dinâmica com esse tipo de condições sobre os valores. Então, imaginem esse tipo de consultas, não? O tempo que pode levar isso na mão. Programando mesmo em GeneXus. Já GeneXus dá muita produtividade, mas neste caso é bem declarativo. Eu utilizo atributos, eu já tenho a saída aí predeterminada. Então, eu acho que um dos primeiros cenários onde o X-Square pode ajudar a comunidade de GeneXus é em dar agilidade para a equipe de TI, em ter uma resposta muito rápida na hora de ter que resolver novos relatórios. Depois podemos dar permissos aos usuários para que eles só possam olhar, executar essas consultas, mas não possam modificar, por exemplo, ok? Mas, geralmente, o que acontece é que muitos dos relatórios são parecidos, ok? Diferentes pessoas dentro da organização pedem a mesma informação, praticamente a mesma, com pequenas diferenças. Então, aí eu acho que seguramente vamos encontrar dentro da organização pessoal com a capacidade de que eles mesmos possam fazer seus próprios relatórios. Então, o que temos que fazer nesse caso para dar o controle aos usuários finais? Bom, fazer o treinamento desta ferramenta que eu estou mostrando aqui. Por exemplo, o caso típico. Esse foi uma consulta que pode ser relativamente complexa para a maioria dos usuários. Bom, mas se eu quero um relatório, eu tenho que fazer uma tarefa de telemarketing, ok? Então, eu necessito um listado de clientes. Simplesmente, a esses usuários, temos que treiná-los para que sepam utilizar esta ferramenta de como vão definir seus próprios relatórios. Eu acho que o mais importante aí é que esses usuários tenham o conhecimento da estrutura dos dados, ok?
Porque é certo que a equipe de TI conhece a estrutura de dados, conhece as relações entre esses dados, mas os usuários não. Então, de maneira que o que temos que exponer aí na estrutura de dados tem que ser, para esse usuário, somente as coisas que sejam úteis para ele. Ok? Temos um esquema de segurança que nos permite definir diferentes perfis e para diferentes usuários, então, podemos dar acesso a diferentes atributos do nosso banco de dados. E, além disso, poder definir restrições sobre um dado, quais valores ele pode consultar. Ok? Então, se vamos fazer uma lista de clientes, simplesmente, se me interessa o nome, o endereço, o fone, não sei, o e-mail, é fazer esse tipo de coisas. Fazer o drag and drop dos atributos e eu já tenho aí a informação que necessito. Depois, isso pode ser exportado, e trabalhar em Excel, trabalhar em um PDF, trabalhar em HTML, se for necessário. Mas a ideia aqui é dar o controle aos usuários finais para que eles mesmos possam criar seus relatórios. Uma realidade de hoje é que os usuários, para tomar decisões, não sempre estão dentro do escritório. Eles estão trabalhando na rua com seus clientes, parceiros, etc., e necessitam acesso à informação. E hoje é cada vez mais comum que todo mundo tem ou um smartphone ou uma tablet, ok? Que nos dá a possibilidade de ter conexão à internet. Então, através deste dispositivo, também podemos dar-lhe uma ferramenta para acessar a informação. Eu queria mostrar tudo aqui. Vamos ver se eu posso desligar. Ui. Como é que com o aplicativo para Smart Devices está complicado. Aí foi? Não, o problema é que tenho que estar se desliga. Bom, aí o que eu tenho aí é a versão de GSQuery, neste caso para iPad, ok? O que a gente fez foi, no caso de Android e no caso de iOS, um aplicativo que a única coisa que eu necessito fazer é, uma vez instalado, configurar aí qual é a URL do servidor de GSQuery. Ok? Nesse caso, eu tenho aí uma URL que a gente tem para fazer demos desse aplicativo. Minha ideia era mostrá-lo essas mesmas consultas que eu acabo de definir aqui dentro, mas não posso porque não pude conectar tudo à mesma Wi-Fi. Então, o usuário final aqui, o que tem, basicamente, a capacidade de navegar pelas consultas, ok? E executar elas, ok? As mesmas consultas que ele pode acessar através da versão web, ele pode navegar aqui direto sobre um iPad ou um telefone, ok? Então aí podemos ver, por exemplo, vamos, eu acho que este é um exemplo de uma pivot que está executada dentro de o aplicativo, não? Então aqui o usuário pode fazer a mesma coisa que eu posso fazer através do desktop, ok? Pode pivotear, bom, aí tem formatos condicionais, eu poderia aqui fazer filtros, por exemplo, vou quitar aí Brasil, ok? Então, damos a possibilidade ao usuário de utilizar seus dispositivos móveis para acessar a mesma informação que estamos criando através do GSQuery Web, ok? Então, vamos voltar agora para o PC. Esse aplicativo já está disponível no Market de Google Play e o Apple, ok? Se você quiser, somente faz o download e pode acessar aos mesmos exemplos. Então,
o outro cenário que a gente trabalhou é que os usuários comumente, os usuários das empresas, para analisar os dados, utilizam muito Excel. Okay? É uma ferramenta que ainda é muito utilizada na hora de fazer informes, consultas. Então, aí, o que temos é o seguinte: criamos uma DIN de Excel, que, novamente, eu coloco aqui onde está o XSQuery, onde está o servidor de XSQuery. E vou fazer aqui o login, e vamos ver que aqui estou conectado à mesma metadata que acabo de criar, ok? E aqui estão, por exemplo, as mesmas consultas, mas neste caso, ok, num formato de Excel. A pivot de Excel também, por mês, bem? Mas a diferença da exportação é que aqui eu posso salvar esta planilha, depois abrir novamente a planilha, e tem a opção de fazer um refresh. Ou seja, eu poderia mexer aqui na mão tudo o que eu quiser no formato destes dados, aplicando todos os meus conhecimentos de Excel. Depois, na hora de querer atualizar os dados, a única coisa que tenho que fazer é, novamente, fazer o login e fazer o refresh. E esse refresh vai executar novamente, todas as consultas que estejam sendo utilizadas aqui. Okay? Se não, bom, eu poderia fazer o refresh somente de um. Okay? Então, esse outro caso de uso, onde nossos usuários podem fazer o uso da informação que foi definida através do XSQuery. O outro cenário é, bom, eu quero integrar essas mesmas consultas, mas dentro do meu aplicativo que estou fazendo com GeneXus. Para isso, temos uma API. O API dentro do GeneXus, vamos ver, basicamente é uma série de objetos externos que me permitem conectar com um servidor de XSQuery e obter a lista de queries desse usuário e executá-las. Então, se vemos esse webpanel que está aqui em execução, vamos ver que eu posso fazer o login, bem? E aqui vemos a mesma estrutura de árvore que esse usuário acede através do XSQuery Web, ok? Mas nesse caso dentro do aplicativo. Vamos fazer um exemplo. Fazer uma nova consulta. Ok? Uma que eu gosto muito é, por exemplo, de fazer um gráfico de market share. O market share, por exemplo, de vendas por linha aérea. É muito simples. Nesse caso, a única coisa que necessito é o nome da linha aérea, o total de vendas. Então, isso automaticamente vai agrupar, ok, as vendas por cada uma das linhas. Vou salvar. Então, agora temos uma nova consulta. Vamos fazer o login cá. Estou usando o mesmo usuário, ok? E já eu tenho disponível, ok, essa query dentro do meu aplicativo, ok? Isto é dinâmico, porque eu estou fazendo com a API de XSQuery, bom, para esse usuário, quais são as queries dele, ok? E isso aí é relativamente simples. Esse é o webpanel feito em GeneXus. Eu fiz aqui o login com a API que permite fazer isso. E depois, no momento que eu fiz o clique aí no controle de árvore, eu tenho aqui uma API para fazer a execução da query. Essa execução me retorna um SDT, uma estrutura de dados com todas as informações, e aqui eu designo esse resultado ao controle. Ok? Esse é um exemplo. Imagine o exemplo que você quiser, mas a ideia é essa, que posso conectar a API com a API de XSQuery ao servidor e desta maneira
poder integrar dentro de meu aplicativo as mesmas consultas que vamos definindo com a interface web, ok? Mas ainda outro cenário que temos resolvido com o GSQL é para sistemas multi-empresa. Atualmente na comunidade GeNexus temos muitos sistemas desenvolvidos no esquema multi-empresa, alguns deles estão comercializados no esquema software as a service. Ou seja, nesse caso, o que temos? O mesmo sistema que atende diferentes clientes, mas na mesma infraestrutura. Bom, o GSQL pode também suportar esse esquema aí. Em suma, o que temos hoje é uma nova versão com todas essas interfaces, que eu acho que vai ajudar vocês, primeira coisa, a dar agilidade à equipe de TI para resolver um monte de relatórios que habitualmente necessitamos, que são necessários para a toma de decisões, ok? Melhor ainda, se temos usuários com o conhecimento do modelo de dados, que eles mesmos podem fazer essas consultas, bom, aí vamos a poder delegar essa tarefa e não ter atrapalhado a equipe de TI fazendo todos os dias um relatório diferente. Okay? A ideia disto é ter uma ferramenta que, sim, o processo típico de desenvolvimento, porque como viram aqui, para testar este GSQL, a única coisa que você necessita é uma base de conhecimento. A partir disso, começam a criar os relatórios e depois acessam com Excel, com a Smart Device, com o aplicativo web, integram em sua aplicação. Ok? Então, isso é que os cenários principais que a gente colocou, nos enfocamos quando pensamos nesta versão de GSQL. Temos a versão foi liberada no fim do ano, ou seja, que temos muito caminho ainda por delante para incorporar mais funcionalidades e, obviamente, para estabilizar esta nova versão. Assim que invito vocês a que testem ela e, bom, nos deem seu feedback, que para nós sempre é importante. Obrigado.